Hello, hello! Seja bem-vinda a mais uma live de preparação para o workshop Fisiopélvico de Referência, uma semana de conteúdo gratuito em que você vai aprender o caminho para você atuar nas disfunções pélvicas com segurança, se tornando referência na área. Hoje nós temos uma live com uma semeadora que a gente vai conversar sobre como é possível viver da fisioterapia pélvica, captar seus pacientes e estar, nesse mercado de trabalho tão incrível. Tá bom? Eu me chamo Stella Fonzar, sou fisioterapeuta pélvica e professora, e meu intuito é formar fisioterapeutas que têm segurança na atuação das disfunções do assoalho pélvico e se veem como referência na fisioterapia pélvica e são referência na fisioterapia pélvica. Certo? Então, como você já sabe, estamos na live de preparação. No final da live, vai ter uma palavra-chave. E quem juntar todas as palavras-chave vai ter a oportunidade de participar do sorteio para ganhar a imersão em raciocínio clínico, tá bom? Então, fica até o final para você ter a oportunidade de ganhar a imersão em raciocínio clínico. Hoje nós temos uma live com Rafaela. Vou chamar a Rafinha aqui. Para a gente entender como foi a história dela, como ela está conseguindo atuar no mercado de trabalho. Hello, Rafa. Olá. Oi. Quanto tempo que eu não te vejo? Como está, Rafa? Tudo jóia, graças a Deus. Coisa boa. Então, essa live é uma live de preparação para que a gente vai ter semana de conteúdo. E eu quis trazer uma semeadora incrível como você para entender como foi a sua jornada. Porque a minha história é só uma história, né? A gente precisa entender como é a experiência também na atuação da fisioterapia pélvica. Então, Rafa, diz como você começou a sua carreira e como você, enfim, está até o momento. Foi o seu começo. Então, quando eu me formei, né, Estela, eu moro numa cidade pequena, em Minas Gerais. Então, eu comecei a trabalhar com as áreas que realmente... Normalmente, quando a gente forma, a gente começa a trabalhar, né? Ortopedia. Só que, assim, a saúde da mulher, a fisiopélvica, sempre foi o meu foco desde a faculdade. Eu fui monitora da saúde da mulher, eu fiz o meu TCC voltado para a saúde da mulher. Só que quando eu formei, como eu vim para uma cidade pequena, eu achava que não ia ter campo, né? Que é o que a gente pensa a princípio. A gente fala, não vou me especializar, eu vou começar a atender tudo, né? Não é assim que a gente pensa? Então, assim também eu pensei naquela época. E comecei a trabalhar com tudo, né? E trabalhei em prefeitura, né? Atendendo todos os públicos. E foi na época da pandemia que eu comecei a voltar para a fisiopélvica. E é engraçado que eu vou voltar para a fisiopélvica foi justamente como é que eu vou te falar? Aquele período de pandemia que a gente viveu, eu acho que fez a gente repensar em muita coisa da vida, né? E aí o que eu pensava naquele momento era, estava valendo a pena aquilo que eu estava vivendo, né? A gente estava vivendo aquele momento que ainda não tinha muita incerteza, então a gente estava naquele período assim, a vida pode acabar hoje, a vida pode acabar amanhã. E aí eu comecei a repensar na minha trajetória profissional e o que que eu estava vivendo, se aquilo era realmente o que eu queria ou se eu estava sendo levada, né? E aí eu percebi que eu estava sendo levada, né? De acordo com o rumo que veio na minha vida. E aí até na própria prefeitura, quando eu estava na prefeitura, eu tive a oportunidade, apareceu uma paciente com vaginismo para me atender na prefeitura. E aí foi essa paciente que me acendeu para voltar para a área da saúde da mulher, que era o que eu gostava. E aí, porque na prefeitura a gente não tem recursos, né? Não tem. Recursos a gente tem, que é as nossas mãos, né? É. Mas eu falo assim, na prefeitura a gente não tem nem um lugar assim, adequado para atender a fisioterapia. Então, assim, eu tive que me desdobrar, me virar, mas eu tomei ela, porque nenhuma prefeitura, normalmente, dificilmente achar um profissional que atenda a saúde da mulher, pelo menos aqui na nossa região, tá? Porque os profissionais realmente não têm capacitação na saúde da mulher. Uhum. E aí eu tomei como desafio. E aí eu comecei a voltar com meus estudos na saúde da mulher. E eu falei, não, a partir de agora eu vou estudar o que eu gosto, eu vou trabalhar com o que eu gosto, que é o que me dá prazer, vou parar de ficar batendo cabeça para tudo quanto é lado. Então foi aí que eu voltei para a saúde da mulher. Voltei a estudar a saúde da mulher, voltei a fazer cursos nessa área.
procurar várias, já passei por vários cursos, várias possibilidades, né? E essa paciente foi uma paciente que eu consegui ajudar da maneira que eu podia, mas que foi através dela que eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero. Porque eu gosto dos atendimentos que a gente tem esse contato de resultado com o paciente, Aham. né? Então, você oferece e tem resultados. E assim, o que mais me incomodava na fisioterapia sempre foi a questão, aquela ideia antiga, né? Tipo, o paciente da fisioterapia, principalmente em prefeitura, é paciente crônico. Aqueles pacientes que você não consegue dar alta, que as pessoas criaram um hábito aqui na nossa região muito grande, de que o paciente fica a vida inteira fazendo fisioterapia. E aquilo me incomodava extremamente. Me Entendeu? incomoda Então, também. porque eu gosto assim, eu hoje fico extremamente feliz quando 8 sessões eu dou alta pro paciente, o paciente fica assim. Aí eu falo, gente, mais feliz do que você tô eu, porque na verdade não é porque eu não quero que você esteja aqui, é porque eu sei que você está de alta, mas porque você está reabilitada. Hoje mesmo eu conversei com uma paciente minha, que eu dei alta para ela semana passada. Uma paciente que veio com incontinência urinária, né? As queixas que são mais comuns, que aparecem para mim aqui. Uhum. Mas aí, na avaliação dela, né? Aí eu fui para avaliação proctológica, porque ela tem queixas proctológicas, ela tinha queixas sexuais. E aí eu fazendo um tratamento em conjunto com ela, uma paciente super regradinha. E aí semana passada eu dei aula, eu sempre volto, né? Aprendi isso, mil coisas, assim, é verdade, o que eu aprendi tudo foi com a Estela, né? Porque, na verdade, a Estela entrega tudo, tudo e mais um pouco. Eu falo que ela é mãe, na verdade, né, Estela? Então, assim, eu sempre volto depois de um tempo para minhas pacientes, mando mensagem perguntando como que tá, como é que tá em relação aos sintomas que a gente trabalhou. E ela me falou assim, Rafa, eu quero te agradecer muito que você me deu uma liberdade que eu não tinha, que era de sair de casa e não preocupar e ela só tem 20 anos de idade Nossa, de preocupar de fazer xixi, porque ela perdia urina de hora em hora e ela tinha uma urgência muito grande. entendi. Ela falou: você me deu uma liberdade que eu não tinha, eu vivia para o banheiro. E aí hoje, ela falou: até eu assusto quando eu paro e falo assim: meu Deus, passei o dia tranquilo, não consegui ir no banheiro. Ela falou: eu vou na festa e não fico aquela neurose de banheiro. Ela falou: eu me assusto às vezes, porque para ela aquilo era normal, até ela descobrir que não era normal e que existia a fisioterapia pélvica. Custou um tempo. Ela ouviu de uma pessoa virou para ela e falou um dia assim: olha, por que você não vai na fisioterapia? Tem uma fisioterapeuta pélvica aqui na nossa cidade. E normalmente todo mundo fala assim: tem uma fisioterapeuta pélvica, porque ninguém acha que tem cidade pequena, né? E aí ela foi assim: ela falou, aí eu resolvi te procurar. Hoje ela me agradeceu pela liberdade que ela tem, entendeu? De poder e assim, foi uma paciente que 8 sessões eu dei alta para ela com super segurança de que ela tá continente, ela tem controle. Na verdade, hoje ela sabe controlar, né, a todas as questões. E a melhora dela foi urinária, não só urinária, proctológica. Era uma paciente continente e hoje ela fala, Rafaela, é tudo bonitinho, não tem esforço, eu vou ao banheiro todos os dias. Ela soube regular tudo direitinho com a nossa orientação e ela fez o tratamento todo bonitinho. Relação sexual, ela falou com ela que nunca teve, comigo que nunca teve uma relação sexual com tanto conforto, prazer, porque antes era desconfortável. Então, assim, esses retornos, entendeu? É o que a Estela conseguiu me fazer levar, porque todos os. Ô, Estela, eu falo muito, então você pode interromper, tá? Ai, Todos os cursos que eu fiz até então, o que que acontece com os cursos? A Estela sabe de uma história que eu vou contar para vocês. O que que acontece com os cursos? Depois eu vou contar essa história. Normalmente, os cursos que eu via todos, muita enrolação. Vou ser bem verdadeiro com vocês. Falam muito, conta a história dela, nanana, formei isso, nanana, mas a prática mesmo do que a gente precisa para ter resultado, não tinha. Então, assim, por exemplo, era 2 horas de aula, 1 hora e meia de aula, não tinha nada de útil. E aí isso me tirava do sério, porque o nosso tempo é muito corrido. Eu não tenho tempo para ficar horas e horas e horas. E aí, quando eu assisti a primeira aula da Estela, que era, tipo, foi uma aula até no Instagram, assisti uma aula da Estela que, tipo, eu falei assim, é só conteúdo, ela só falava o que precisava. Você ouvia ali o que você precisa, você sai dali com segurança. Aí eu falei, é isso que eu preciso. Eu garanto para vocês, todas as aulas da Estela, primeiro que são aulas rápidas, não é aquela aula que você fica 2 horas olhando pro negócio assim, falando assim, meu Deus, não acaba. E o conteúdo, 2 horas, você tira 10 minutinhos de conteúdo, não é eu assim. dou Você 10 tira minutos. você tira a aula pode ser 10 minutos, mas são 10 minutos de conteúdo assim, que você sai dali, tipo, é certeiro, né? E aí,
faz com que a gente tenha, né, Estela? Eu tive um retorno de uma paciente minha de incontinência urinária. De a médica virou para ela e perguntou, né? Ela começou o tratamento e a médica virou para ela e perguntou qual milagre que ela fez na vida dela. Porque ela teve uma melhora de 100% da perda urinária, né, Estela? E aí foi uma paciente minha também. Eu dei alta para ela também, tem 15 dias. E Ai, aí que até legal. hoje, dei alta para ela 15 dias e ela tá assim. Hoje eu entrei em contato com ela também, que eu faço esse retorno. Aí ela mesmo fala para mim, tem hora que eu nem acredito, porque ela estava sofrendo muito, né? Ela já tinha comprometimento da vida social muito grande e ela perdendo urina, assim, perdendo toda a urina, ela já não conseguia mais fazer a noite inteira. E assim, ela foi, acompanhou com o médico, com a ginecologista, com o urologista. E aí eu comecei a fazer outra. E aqui na minha região a gente tem muita dificuldade, porque os médicos ainda não indicam muito a fisioterapia, ainda é difícil, sabe? Entendi. Eles não têm essa rotina. Tipo, muito difícil, assim, a gente está abrindo campo ainda, vou te falar a verdade. E aí, quando ela falou com a médica que ela estava fazendo a fisioterapia, a médica meio que não deu muita credibilidade, né? Que é o que a gente passa sempre. E aí, depois, quando ela voltou com o retorno para a médica viu o retorno e falou com ela: como que você parou de perder urina? Aí ela falou: fazendo fisioterapia. A médica, mas é sério? Que milagre que essa menina faz? Aí ela mesma respondeu: não, ela não fez milagre, a gente fez fisioterapia, ela fez o que precisava, entendeu? Então hoje é uma paciente que eu dei alta. Hoje, meus pacientes, eles têm um início, um meio e um fim. E é Aham. isso, porque aquele negócio de você ficar com um paciente que não tem evolução, que você. E aí você fica naquela, não dá. É. Então, todos os meus pacientes hoje têm um início, um meio e um fim. E o que eu fico mais satisfeita é que todos os meus pacientes têm melhora dos quadros hoje. Eu falei que os meus tratamentos hoje é isso que eu buscava. Eu buscava resolutividade, né? Uhum. Oi, Stella, caiu? Não, só deu uma travadinha, mas voltou. Então, o que eu sempre busquei, porque quando eu conversei com a Estela a primeira vez, eu falei com ela, quando eu entrei para o semeando, que eu não sou, eu não tenho essa condição, não é meu. Eu sou de raciocínio. Então, eu precisava saber raciocinar em cima de cada caso clínico. E isso a Estrela entrega para vocês. Você não tem como sair dos cursos da Estrela sem saber raciocinar em cima dos casos clínicos. Então, ela te dá uma autonomia. A partir do momento que você faz os cursos, né? Todas as aulas que eu assisti, e olha que eu não terminei 100% de semana ainda não. É porque também vai entrando aula, assim, quando você acha que você está finalizando, vai entrando mais aula, porque o conteúdo não vai parando, né? Vai te entregando conteúdo e conteúdo e conteúdo. Então, né, Estela? O conteúdo nunca acaba. Quando você acha assim, dói, você volta lá, você fala, tem aula nova aqui. Então, é conteúdos e conteúdos. Então, assim, Eita, travou um pouquinho. eu saberia opinar em cima do caso clínico, né, dos meus pacientes, ou eu tinha muita dificuldade. E aí, isso, eu garanto para você que a Estela entrega, né, esse raciocínio. Você sai raciocinando. A segurança que eu tenho de atendimento hoje é imenso, né, Estela? O que aconteceu para eu despertar isso foi que uma vez eu aí disse, eu quero que você dê um curso, um de incontinência urinária de esforço e o outro curso de incontinência urinária de urgência. Eu, isso não existe. Não tem como. Não, mas e era um curso de final de semana. Mas a gente quer um curso assim, eu olho. É, uma disfunção pode estar atrelada à outra. A gente não pode tratar baseada em doença. E a pessoa olhou para mim e fez assim: você é muito complicado. E eu não. Aí depois daquilo eu fiquei assim: não, não é que é complicado. Pelo contrário, é muito mais fácil. É muito mais fácil você tratar com base em raciocínio. Você quiser Uhum. procurando, enquanto nesse área é tanta informação. Quantas síndromes, doenças raras que existem no mundo? Vai dar Exatamente. para cada uma? Não tem como. É. É isso aí, Então, que a na base verdade, quando. da fisioterapia pélvica não dá, Isso. infelizmente. E aí o fisioterapeuta fica com essa sensação de insegurança, porque não estou pegando fisioterapeuta, tentando ser médico, né? Atuar com base na medicina.
mas também tinha É, funcional, como funcionalidade. Então, o exato. semeando tem vários, né? Ele tem vários pilares. E a parte de atuação baseada no raciocínio clínico, é atuar na funcionalidade muscular e ação. Então, Rafa, você começou, entrou na fisioterapia pélvica, atendeu essa paciente de vaginismo, mas quando você entrou no semeando, antes de entrar, você estava atuando na prática clínica? Então, eu estava atuando sim, mas assim, muito pouco ainda. Porque eu, na verdade, como eu não me sentia segura, né, tipo assim, em atuar totalmente, porque eu precisava mais, então eu atendia um paciente ou outro, mas ficava naquela assim, eu falava assim, gente, eu não estou entregando tudo que eu posso. Uhum. Falta alguma coisa. Eu não me dedicava em tentar buscar mais pacientes, nem nada, não buscava parceria, porque eu falava assim, gente, sabe quando você se sente limitado? Tipo, parece que só consegue até certo ponto? Eu estava nesse nível. Eu Uhum. falava, eu não consegui, eu não sei até onde eu posso ir com esse paciente. Igual a questão de isso faz uma diferença imensa, a gente saber traçar o plano de tratamento. Isso faz uma diferença imensa. Porque antes, tipo, o paciente chegava, eu não tinha noção quantas sessões mais ou menos pode demorar esse tratamento. Eu não tinha essa noção. Então eu ia meio que no escuro, né? Uhum. Porque eu tava nessa questão. Então, assim, eu atendia, mas era muito limitado. Eu ainda estava na prefeitura, né? Então, assim, pegava alguns pacientes particulares, mas estava muito limitado. Então, assim, não me dedicava à fisioterapia pélvica. E acabava pegando outros atendimentos, entendeu? Uhum. Aí depois, eu resolvi fazer o curso. Quando eu entrei no Semeando, eu ainda estava nessa ideia, tipo assim, vou fazer a fisiopélvica, mas se tiver alguma coisa, eu acabo pegando, né? De outra área. Mas aí, quando eu entrei no Semeando, e aí quando você escuta a Estela falando, você sabe que quando você se dedica à fisiopélvica, você se dedica à Uhum. fisiopélvica, entendeu? Eu abri mão, então hoje, por exemplo, eu recuso todos os outros atendimentos. E é Todos. Chega para mim atendimento muito é, bom. chega, né? Porque como eu trabalhei a vida inteira aqui, né? Tipo, desde de formado, todo mundo me conhece, é uma cidade pequena. E eu abri meu campo também com a fisioterapia pélvica, atuo em cidades vizinhas, eu não atuo só na minha cidade mais, entendeu? Então, hoje, quando chega, até uma outra profissional, outro dia estava conversando comigo, que ela tem uma especialidade, mas ela ainda tem essa visão de fisioterapeuta de cidade pequena, tipo, tudo que aparece eu vou pegar. E aí ela me perguntou, ela falou, Rafa, como você faz? Eu falei, eu não pego. Eu hoje atuo na fisioterapia pélvica. Então, eu atuo com os pacientes que são da minha área para ter resultado e para oferecer a eles cada dia melhor resultado. Então, para que eu consiga fazer isso, eu entendi que eu tinha que me dedicar. Para quê? Porque eu conseguisse me dedicar ao estudo da fisiopélvica, para me aprofundar mais. Porque se você ficar pegando todas as áreas, você não consegue focar. E como é que Então, hoje eu. tem pergunta aqui? Como é que você conseguiu o paciente, então? Se você está numa cidade pequena, se Uhum, você tem oportunidade, se você uhum. era uma área e migrou para outra, como veio o paciente? Então, em cidade pequena, todo mundo sabe que a maioria dos pacientes é muito boca a boca, né? Uhum. Então, um começa o tratamento, aquele que começa o tratamento indica para outra pessoa. Mas aí, o que que eu comecei a fazer? Que foi fundamental, que é fruto da Estela. Todos os meus pacientes que vieram, eu faço um relatório, encaminho o relatório para o médico. Uhum. Todos os pacientes vinham, eu fazia o relatório, encaminho o relatório para o médico. Quando é um médico novo, e todos os pacientes meus vão com o relatório para o médico. Os médicos começaram a me conhecer. No tanto que eu fui convidada para atender uma clínica médica em Cataguases. Eu atendo junto com um urologista, com uma ginecologista, entendeu? Hoje eu atuo em outra cidade com médicos que me conheceram através do relatório, Entendi. entendeu? Então, eles foram indicando um para o outro e hoje eu venho com pacientes indicados por médicos que eu faço parceria. E eu fui fechando parcerias através dos relatórios. Isso é fruto Uhum. do ensino dela, tá? Que eu não fazia isso antes. Então, a partir desse momento que eu comecei, e o relatório faz toda a diferença. Porque o relatório é fisioterápico. Uhum. Quando o médico pega o relatório, todos que pegaram o relatório, eu tive feedback de todos eles, falaram com os pacientes assim, estou impressionada com o relatório que foi enviado. Porque mostra o quê? Que você sabe daquilo que você está falando. Porque Você tem autonomia para aquilo que está falando. uhum. E não foi apenas o relatório, não é um papel que você está mandando, é a demonstração.
resultado que o paciente teve. Porque você Exato. deu um diagnóstico, aí teve até uma dúvida, a disfunção muscular do assoalho pélvico, né? Identifica a disfunção, trata a disfunção, fases de tratamento, objetivo alinhado e o paciente tem resultado rápido, o médico Exatamente. é mágica, porque É isso aí. terapia pélvica, entende? Então, quando É, dá informação para ele e demonstra assim, olha, o paciente estava assim, lascado, eu fiz isso, nem precisa botar ele tá assim agora, o médico fica louco e ele vai querer fazer, ó, até hoje, se eu mandar um relatório para o médico novo, vai alguma quando foi semana passada, ligaram para mim para eu participar de uma clínica específica. Eu não tenho interesse, né? Porque eu iria ganhar menos do que eu ganho hoje. Mas eu tenho recusa de espaço. Tipo, não quero, não. Por quê? Porque hoje eu consigo viver bem, né? Da minha. Então, não é somente um papel, é um papel alinhado com o fisioterapeuta que sabe o que está fazendo, tem segurança na atuação e entrega resultado. exatamente. E aí, assim que você vai abrindo o campo, entendeu? Assim que eu fui abrindo o campo, e os pacientes vão aparecendo. E aí, é um paciente passando por outro, o médico começa a te indicar. Então, é assim que a gente abre campo. Mesmo sendo uma cidade pequena, no início eu também achava isso, eu falei, vai ser muito difícil. E todo mundo me perguntava no início, falava assim, mas você acha que vai dar certo você se dedicar a uma área dessa, né, na sua cidade? Aí eu falava, vai, porque na verdade é o que eu gosto de fazer. E ela, Então, se é o que eu gosto de fazer, hein? eita, o som tá falhando muito. Oi, certo. Mas, na verdade, o interior é uma mina de ouro. Eu falo assim, porque imagina, só tem um profissional. Imagina se esse profissional entrega muito resultado. Não tem como dar errado. Diferente de, tô mal. Você tem que tem outras concorrências. No interior não tem concorrência. E quando o terapeuta diz, mas aqui é difícil, eu fico assim, meu amor, não é difícil, é porque você tem que saber o que faz. E também na capital, eu moro em Recife. Então, é uma capital que o fisioterapeuta pélvico batendo um lado do outro. Mas, mesmo assim, tem procura de tem estratégia que eu faço para manter alimentando, né, minha agenda. E a sua agenda? Você tem a sua agenda dos sonhos. Eu falo muito sobre isso dentro do Semeando, nem fora do Semeando, nem falo tanto. É um fisioterapeuta deve viver da fisioterapia, mas com qualidade de vida, porque não adianta a gente tá, eita, tá falhando muito. Não adianta a gente tá desesperado, atendendo muito, só que a gente tem qualidade de vida, a gente não vai entregar resultado assim também. Então, me diz um pouquinho como é que está o momento em relação à sua agenda. É uma agenda que você consegue ter também? Como é isso? Então, certo. Isso foi uma das coisas também que eu delimitei na minha vida, porque eu tenho uma rotina assim, eu tenho 2 meninos e eu não abri mão da rotina deles. Então, eu só trabalho no horário que eu determinei, entendeu? Então, assim, eu poderia trabalhar o dia inteiro? Talvez sim, mas eu quis assim para minha vida, né? Então, assim, a rotina, por exemplo, de manhã é uma rotina que eu tô com os meninos e não abro mão. Então, eu trabalho à tarde até o início da noite, ou dependendo de um paciente ou a outra, eu vou até certa hora. Mas eu tenho hoje a agenda que eu quero, entendeu? Eu faço a minha agenda de acordo com a minha rotina que eu posso. Então, assim, eu tenho uma liberdade de agenda. Então, assim, eu tenho uma liberdade que às vezes eu não teria, entendeu? Se eu tivesse, por exemplo, numa clínica, numa prefeitura, e assim, tem uma liberdade de agenda que supre o que eu preciso, entendeu? Hoje, da fisioterapia. Então, assim, eu falo que eu hoje estou realizada porque eu estou da forma como eu queria. Eu não queria abrir mão da minha vida pessoal, dos meus meninos, porque é uma coisa que eu quis para mim. Eu falei, eu não quero de ninguém. Eu quero estar com eles, eu quero criar eles, mas também não quero largar a fisioterapia que eu gosto. Então, quando eu fui para foi assim uma forma que eu falei assim, não, eu quero para uma área que eu gosto, eu quero fazer aquilo que eu gosto, com uma liberdade que eu tenho de estar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, da forma que eu posso me organizar, né? Então, assim, hoje a fisiopélvica me dá essa liberdade. Então, a minha agenda é livre,
eu me organizo, né? E consigo organizar de acordo com a minha rotina. Então é aquela brincadeira assim, eu posso sair às 3 horas da tarde para fazer minha unha, né? O dia que eu quero, eu me organizo. E é uma agenda que me supre tudo que eu preciso hoje, entendeu? Isso é importante. E assim, a gente às vezes quer aumentar a quantidade de horas na agenda para faturar mais. Mas pelo contrário, a gente precisa limitar e aumentar o ticket da sessão. Isso. Então, a gente gradativamente o valor da sessão. Isso é uma coisa que eu tinha dificuldade também, que eu brinco que eu sou péssima para cobrar, né? Então eu tinha dificuldade. Coloca no comentário quem é péssimo para cobrar. Todo fisioterapeuta. E aí, hoje, o que eu te falo hoje, Estela? Eu sou a que tenho a sessão mais cara da minha cidade. Entendeu? Por quê? Na verdade, eu entendi que você aumenta. E assim, não tenho reclamação. De todos os profissionais que atuam aqui, a minha sessão é a mais cara. E ninguém reclama. Entendeu? Por quê? Quando você tem firmeza do que você está fazendo, entrega resultado, eles não te questionam. E aí eu parei de ter medo de me valorizar. Entendeu? Então hoje eu trabalho menos e ganho mais do que eu ganhava antes na prefeitura. Entendeu? Ficando presa lá horas e horas. Então, por isso que eu te falo que hoje eu tenho a agenda que eu quero. Porque eu consegui valorizar, eu consegui ter o valor da sessão, no tanto que às vezes quando outras profissionais aqui da cidade me perguntam, elas assustam. Uhum. Elas falam, mas você está cobrando isso tudo? Eu falo, não, eu estou cobrando justo de acordo com o que eu invisto na área. Porque a maioria das pessoas tem essa dificuldade, entendeu? E eu tinha. Eu achava que o valor que eu cobrava era muito. Eu falava assim, nossa, a pessoa não vai querer pagar. Não, entendeu? É a forma que a gente tem de se valorizar. Então eu aprendi a me valorizar e hoje eu não abaixo, não abro mão de valor. E aprendi a questão também de você fechar o tratamento, entendeu? Todas essas questões que no curso ensina tudo. O curso te entrega tudo e mais um pouco, né? Então, assim, isso facilita a sua vida, né? Até a organização. Então, hoje eu cobro o que eu acho justo na minha área, entendeu? E as pessoas às vezes ficam meio assustadas, os outros profissionais da nossa área, porque não é um costume, fisioterapeuta normalmente quer abaixar o valor para ter mais paciente. E aí, o que eu fiz? Eu justamente fiz um valor de valorização para me ter menos pacientes, trabalhar menos e ganhar o mesmo que eu ganhava ou mais do que eu ganhava. E Então, fazer, assim, eu hoje... né? Que é os Hein? seus filhos. O mais importante, na verdade, é os seus filhos. Exatamente. A gente entrega o resultado ao nosso paciente, mas o importante é quem está. Então, a gente precisa estar tempo com eles. Então, essa história de cobrar R$ 100 para eu ter 20, 30 pacientes livre. Eu quero Não vale. 10 pacientes. E olhe lá. Exatamente. E É aí, isso a gente aí. consegue aumentar a nossa precificação gradativamente. Isso é uma construção. É semear. O nome é Uhum. semeando. É pensado, porque a gente vai semeando para colher. A gente não chega e bota um valor alto, mas a gente vai puro, aumentando. Eita, ficaram curiosos com o valor da sessão. Ela só se ela ficar confortável. Não, deixa a bichinha aí. Não, não pressione, não. Mas você consegue. Eu tenho uma aluna que está cobrando R$ 320, R$ 350 a sessão. Vou falar Uhum. isso. Não sei quanto você está precificando, mas eu tenho uma aluna que cobra R$ 320 a sessão. Pacientes pagam. E essa aluna específica, ela vai a domicílio, então ela tem gastos zero. Ela tem e ela cobra por sessão R$ 320 em atendimento sem estrutura, com biofilippo educador perineal. Você tem noção que não é o equipamento, é você se segura e saber atuar nas disfunções. Entendeu? E é importantíssimo também, né, Estela? Por exemplo, quando a gente começa a estudar a área, você fica louco, porque é muita coisa que tem. Uhum. Aí, quando você estuda de verdade, você vê que, na verdade, a gente não precisa de nada. Na verdade, por exemplo, você consegue atuar de uma maneira eficaz. Aliás, eu sou mais adepta a quanto menos recursos, mais mão, mais retorno. Então, assim, a gente consegue atuar de maneira eficaz com o resultado, sem preocupar com grandes investimentos. Na verdade, preocupa menos com investimento e mais com conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais segurança vocês tiverem de atendimento, hoje eu não me preocupo. Tipo, se eu tenho ou não tenho tal aparelho. Eu tenho o biofeedback mais simples lá, pressórico, que me dá o retorno que eu preciso hoje com meus pacientes, entendeu? Então, assim, eu não investi, gente, eu não investi em coisa, cara, nada, nada, nada disso.
Eu comecei com o básico, e aí o que eu procurei no início foi isso. Eu precisava de um curso que me desse segurança e resultado de atendimento. E aí foi o que eu encontrei no Semeando, entendeu? Então, assim, eu falo, é 90% mão. 90% mão por quê? Porque se você souber o que você está fazendo, se você avaliar e ver o que você está fazendo, o resultado vem. É, Entendeu? Com coisas simples. A gente consegue adaptar coisas simples. Vocês vão criando coisas simples. Mas o negócio é você avaliar e saber o que você está tratando. A partir do momento que você tem certeza do que você está tratando, o resultado vai vir. Então não preocupa com recursos, coisas assim, o que eu tenho que investir, coisas que não vale a pena. não vai. Pelo menos para começar, não. Depois, quando você estiver para frente, você não venda. E outra coisa, a gente tem que ver a demanda, né, Estela? Porque, por exemplo, a nossa área é uma área pélvica, mas é uma área É. grande. Né? A gente tem coisas de atuação. Então, até outro dia eu falei com a Estela, eu acho que meus pacientes estão virando todos proctológicos, né? Porque no final das contas a gente descobre que todos são proctológicos. Então, assim, você vai investir numa coisa pensando numa área, às vezes você vai ter pacientes que vão te levar para outra área. Então, assim, eu, na verdade, até eu não defini ainda, entendeu? Eu não tenho um foco ainda de todos os meus pacientes, falar assim, eu só atendo isso, não fechei. Mas aí a gente vai vendo o que você está atendendo e você, entendeu? Continua, vai indo e vai ter um momento que você vai escolher. E se no momento, o importante é você estar atuando que você gosta, está tudo. Mas se você diz assim, poxa, não quero mais gestão, tudo bem. Aí já abre espaço, coleguinha, fisioterapeuta aí, e assim, você monta seu espaço, divide com outros fisioterapeutas. Falando nisso, Rafa, eu quero saber, assim, de futuro, você tem algum sonho ou Peraí, não entendi. Deu falha aqui. Como é que é? você tem algum objetivo, algum sonho em relação à fisioterapia pélvica de vida? Eu quero ir para Paris, enfim. Você tem um sonho, objetivo no momento que você esteja almejando para chegar lá? Porque não adianta a gente se matar, trabalhar sem ter um objetivo. Então, na verdade, eu já tô começando a conquistar um sonho, porque assim, o que que eu fiz? Eu tive uma clínica antigamente da área de ortopedia, trabalhava com pilates, e aí fechei a minha clínica na época da pandemia. Porque, como era uma coisa que eu queria encerrar, fechei, porque eu não queria aquilo, na verdade, vendi a parte. E aí, o que que eu fiz? Vou trabalhar com a fisioterapia pélvica, mas vou sublocar os espaços. E aí comecei a Uhum. sublocar, trabalho na clínica, subloco o espaço. E aí agora eu estou fazendo a construção, a reforma do meu espaço. Agora eu vou abrir o meu espaço de fisioterapia pélvica. Ai, que Entendeu? Então era um sonho, tipo assim, que de eu chegar no momento, porque aí eu quero do jeito que eu estruturei, do jeito que eu pensei, da forma como eu estruturei a sala, tudo direitinho, daquele jeitinho que a gente quer. Então eu tô já reformando o espaço e aí muito brevemente o meu espaço vai estar pronto, entendeu? Então eu já vou ter o meu espaço, porque as pessoas já me conhecem, elas já vêm até mim, né, diretamente. Então assim, aí agora eu achei que estava na hora e aí eu tô já reformando, tá em mudança. E aí eu vou abrir o meu espaço, entendeu? Da fisioterapia pélvica, que era uma coisa que eu almejava. Sair mesmo, né, da sublocação de onde eu comecei e começar com o meu espaço. Rafa, alguém pode estar pensando aí do outro lado. Nossa, mas quanto tempo está no semeando? Quanto tempo que eu tô no semeando? Não sei, peraí, deixa eu ver. Foi dezembro do ano passado que eu entrei. Não fez um ano ainda. Não, são 7 meses, né? Vamos dizer assim, 7, 8 meses. 7 meses. Mas o semeando entrega tudo. Se vocês se dedicarem, vocês vão ter tudo com o semeando. E outra coisa, vocês nunca vão encontrar, a Estela sabe disso que eu falo com ela, que eu encho as paciências dela no Instagram e no WhatsApp. Vocês nunca vão encontrar uma professora que responda o que vocês precisam. Porque a Estela está disponível assim. Ela te responde abertamente o que você precisa saber. Ela não te enrola. Porque isso me deixava fora do eixo também. A professora que vendia o curso e depois não estava acessível. Porque Uhum. dúvidas vão surgir quando vocês vão atender. Dúvida não vai surgir na hora que você está assistindo a aula. Então a Estela está disponível assim o tempo inteiro. Ela nunca me deixou na mão. Todas as vezes que eu precisei. E às vezes coisas que eu falava assim, ah, isso é meio bobo, mas eu vou perguntar a Estela, porque eu estou na dúvida. Ela sempre me ajudou. E isso me fez crescer muito. Porque todas as vezes que eu conversei com ela, eu vi que o meu raciocínio estava certo. Uhum. Eu estava no raciocínio certo. Só que a segurança, às vezes, me deixava assim, gente, será que tá certo? E aí, quando eu conversava com ela, eu falava, Stella, eu tô pensando assim, assim, assado. E ela falava, é isso aí. E aí é onde foi me dando a segurança. E agora eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Entendeu? Então, assim, tem 7 meses que eu tô no semeando, mas eu como semeando. É. Eu Não, semeando e você
sumiu assim que eu, cadê Rafa? Não precisa mais, assim, eu já Não, às vezes eu não consigo acompanhar, tipo, lives, acompanhar as aulas ao vivo, mas assim, o semeando tipo, já é automático. Eu tô com um minuto ali, eu abro lá e vou assistir alguma coisa a mais. E vou assistir, entendeu? É porque você vai querendo consumir cada vez mais. Mas te dá tudo o que você precisa. E se você consumir o conteúdo, porque, né, é o que eu falo, comprar o curso é você consumir o conteúdo. Não adianta comprar o curso e não assistir. pelo amor de Deus, Então, se você. eu quero pessoas Rafa, que vivam isso. Pegue essa Exatamente. Se vocês consumirem o conteúdo, vocês vão ter retorno. Vocês podem ter certeza que vão. consumir e colocar em prática. Ó, É. perguntaram, você está em locação, mas você já atendeu domiciliar ou não? Em pélvica? Não, não, Estela, nessa área eu nunca atendi domiciliar, tá? Mas vou contar uma experiência para vocês, que foi aconteceu essa semana. Eu já tinha atendido uma paciente há um tempo atrás online. E aí, essa semana, uma paciente do Espírito Santo me procurou. E aí, eu fui lá na aula de atendimento online, Ah, que a gente teve uma aula de atendimento online. E aí, eu fui lá, falei, vou assistir a aula para me dar mais segurança. Vocês não têm noção do que foi a aula de atendimento online. Eu fechei o pacote com a paciente já de cara e, tipo, a paciente ficou enlouquecida. Porque, assim, na hora que eu assisti a aula, eu falei, pronto, eu já sei o que fazer. Já sei como eu vou abordar essa paciente, já sei responder a paciente. Então, assim, eu já tô com atendimento online, entendeu? Fechei um pacote de uma paciente no Espírito Santo, que não era, assim, a princípio o meu objetivo não era atendimento online, até porque não são todos os pacientes que eu pegaria online. Mas essa paciente, depois que eu assisti a aula, porque antes eu fiquei assim, não vou pegar online, como é que eu vou fazer? Né? A gente fica na dúvida. Aquela aula de atendimento online também foi divina, né? E aí, quando eu assisti a aula, eu falei, pronto, já sei como. E aí deu super certo. Eu apliquei direitinho o que a professora ensinou, né, na aula de atendimento online. E aí a paciente na hora amou e tal, não sei o quê, já mandei tudo para ela, né, todos os documentos ela já fechou, assinou, me mandou de volta e eu fechei o atendimento online. Então, assim, atendimento a domicílio eu não tenho experiência, tá? Eu nunca fiz. Porque, na eu verdade, é a mesma coisa. então, porque aqui, na verdade, como é uma cidade muito pequena, o pessoal prefere ir e não ir na casa, né? Por ser até uma questão, às vezes, do atendimento. Então, assim, agora tem alguns pacientes que às vezes teria que ir em casa, mas eu ainda não tenho nenhum paciente domiciliar para contar para vocês a experiência, tá? E assim, eu particularmente, eu prefiro atender em consultório. Então, eu prefiro atender em consultório, independente. Então, se eu pudesse, eu ficava todo mundo em consultório. Tá, eu também prefiro, tá? Eu prefiro ter aquele cantinho, levar o paciente e atender todo mundo naquele canto ali. Uhum. Mas, assim, se apareceu atendimento domiciliar, não vou mentir para vocês, não. Nunca tive procura de atendimento domiciliar, tá? Tá. Ai, Rafa, foi incrível. Eu estou feliz por tudo isso que você viveu. Eu não sabia que foi algo tão incrível, assim, porque a cura na mão, mas a gente não tá, e ver e se atualizar é algo muito objetivo. É. Ponto, exatamente isso. Eu não tenho paciência para. Então, assim, eu gosto de resolver. É o quê? É isso, faça isso. E pronto. Então, acaba não conseguindo conversar muito. Então, eu fico muito feliz com você. Você vai conquistar um mundo. Com certeza, daqui a pouco tem uma clínica aí, sublocando mais sala. Você conquistando as suas coisas. E eu fico muito feliz por você estar com seus. Eu quero o vídeo, tá? Obrigada. Da vídeo de lá. Pode deixar. Mando sim. Eu que fico muito feliz, eu te agradeço muito. Você sabe disso desde o início, eu te falei que a Estela para mim é como se fosse uma mãe, porque ela segurou na minha mão desde o início e não me deixou sozinha. E eu sou uma pessoa que eu precisava disso. Então, assim, ela segurou na minha mão e me amparou em todos os momentos que eu precisei. E eu garanto para vocês, não é porque a Estela tá aqui, não. Porque eu já falei isso para ela. E assim, é pura verdade. O curso, vocês nunca vão, né, tipo assim, se arrepender de ter feito o curso da Estela. Porque realmente, para mim, todos os cursos que eu fiz, eu já fiz cursos mesmo, já fui a Belo Horizonte fazer curso, sabe? Então, assim, de todos os cursos que eu fiz, o curso que entrega mesmo, principalmente online, é o curso da Estela. Só uma pergunta. Dá vontade de fazer mais? Um monte, né? A gente perguntei 500 vezes, qual que é a novidade que você vai trazer? Não, tô falando assim. Dá vontade de você fazer um curso de disfunção sexual? Ou dá vontade de fazer uns cursos de. Não, na verdade, o que que acontece?
Quando você faz o curso da Estela, você vê que você não precisa de curso nenhum, porque ela vai te dando tudo. Quando você acha que está faltando alguma coisa, vem a Estela e já te entrega. Eu estava olhando o curso, porque na verdade eu não foco na área da fisioterapia do pós-parto, não é meu foco. Mas eu falei assim, vou olhar, porque eu atendo gestante e tal, vou ver se tem algum curso nessa área. Aí vem a Estela e fala assim, ó, vai sair uma aula de pós-parto, entendeu? Então, assim, na verdade, a gente não precisa de nada fora. Pra vocês terem noção, eu atendo hoje também criança. Aí se você pergunta assim, ah, mas o curso da Estela é voltado para criança? Não, não é voltado para quê? Mas não tem diferença, Não sei. entendeu? Tipo assim, ela te entrega tudo, ela te entrega toda a base para atender qualquer paciente, ponto. Entendeu? Então assim, eu tenho segurança hoje de atender qualquer paciente. A base é a mesma, né? E, tipo, a base da fisioterapia pélvica tá no curso, Estela. Então, assim, na verdade, eu falo que hoje eu tava olhando lá, que meu curso encerra em dezembro. Na verdade, não pode encerrar, não. Eu preciso continuar vitalícia, porque eu preciso do curso pra vida inteira. Eu preciso estar lá. Senão, eu vou ter que me inscrever no semeando de novo. Porque, na verdade, eu acho que o curso da Estela é uma base para fisioterapia pélvica. Quem quer fazer fisioterapia faz o curso da Estela, entendeu? Porque é base para tudo. Então, assim, hoje eu não fico caçando o curso, não. Entendeu? Porque eu me sinto segura para atender em qualquer área. O que, que eu faço é, por exemplo, vou atender criança, eu vou olhar, eu olho artigos de atualização, eu olho outras questões só para atualização. Mas não que eu precise de um curso para segurança de atendimento, entendeu? Não, porque o seu curso dá base para tudo. Isso com certeza dá. Muito bom. Obrigada. E a gente tem um problema que nossas alunas, a maioria pede renovação. Isso não é um Meu grande problema. Isso, você arruma a solução, porque eu não vou sair de semeando de maneira nenhuma. preocupe. Tem um cantinho para semeadora. Pode guardar mesmo, que nós vamos ficar pro resto da vida. Então, muito obrigada por essa live incrível. Feliz por Eu te agradeço. ter essa fisioterapeuta transformada, que é segura, é referência. Com certeza, botem aqui no comentário. Você é da segurança. Na sua fala, dá para perceber. Quem não percebe, tá meio louquinho, mas dá para ver que você é uma pessoa extremamente segura na tua. Foi perfeito, inspirador. Olha a Ana aí falando. E a gente está na preparação para o workshop do fisiotécnico de referência, que dessa vez vai ter aula prática, porque, como sabe, eu sempre mudo as coisas. Então, dessa vez vai ter aula prática. Então, o nosso workshop começa no dia 12, que é a semana que vem. Está assistindo aqui, se inscreve para você não perder. Tem a palavra-chave para você conquistar, né, o sorteio para a imersão em raciocínio clínico. E a palavra senha de hoje, anote aí, é UCA. Escreve para você participar do sorteio. Além disso, vai ter muito mais sorteios dentro do workshop de referência. Tem certificado, tem aula com conteúdo, vai ter prática. Então, assim, por que você não está fazendo, já que vai ter uma aula prática, entendeu? Tipo, uma aula prática com certificado e sorteios com a comunidade Não, de não, conteúdo e a não tem apostila. noção do que da Estela online, né, Estela? É porque elas não têm noção ainda do que é só aula prática online, né? Na hora que assistir a primeira, não queria largar. Eu escuto muito assim, porque é online e eu não vou conseguir aprender, ia precisar de prática. Mas tem prática. É uma prática online, Muita prática. mas é prática. E você vai conseguir atuar nos seus pacientes. Às vezes eu não consigo demonstrar como isso acontece, mas quando você tem aula, você sabe atuar. Então é Garanto isso. que eu que te agradeço. Obrigada a todos os meninos que estão aí online e podem ser, vocês não vão se arrepender. Cortou a palavra-chave. A palavra-chave é o caminho. O caminho. Certo? Então, acho que agora foi. Qual a palavra-chave? O caminho. Vou escrever aqui. Eu já escutei, gente. Se Rafa escutou, todo mundo escutando também. Beijo pra... Muito obrigada, Rafa, por tudo. Eu quero o vídeo da sua sala. Linda, maravilhosa. Tá bom? Tá Beijo. bom, pode deixar. Até a Beijo, obrigada.
Tchau, tchau. Tchau, beijo.